Desde o primeiro suspiro, a jornada do escolhido é marcada por algo maior, algo que ultrapassa o comum. O local em que ele nasce, as circunstâncias ao seu redor, até mesmo os primeiros sons que ouve, tudo faz parte de um plano divino cuidadosamente traçado. Não há coincidências, apenas propósitos escondidos em cada detalhe. O escolhido não é moldado pelo acaso, mas por uma força invisível que o prepara desde o início para algo grandioso. Há um sentido de missão que pulsa em seu interior, mesmo que ele não compreenda de imediato. E embora muitas vezes se sinta pequeno diante das circunstâncias, cada passo que ele dá, mesmo nas primeiras fases da vida, é como uma peça de um quebra-cabeça que o universo já conhece. O propósito divino o acompanha, guiando-o silenciosamente, como se ele fosse uma chama que desde o início é protegida pelo próprio vento. O escolhido nasceu para deixar sua marca no mundo. Ele foi feito para transformar, curar e inspirar. E você? Será que já sentiu essa chama? Desde a infância, há algo que os escolhidos sempre carregam dentro de si: a sensação de serem diferentes. Enquanto as outras crianças brincam, rindo despreocupadas, eles já percebem o mundo de uma forma diferente. Há uma profundidade em seus olhares, um questionamento constante, uma curiosidade insaciável sobre a vida e o que está além do que os olhos podem ver. Eles sentem desde cedo que não se encaixam completamente nas expectativas do mundo ao seu redor. Essa sensação de ser diferente não é uma fraqueza, mas uma pista do seu propósito. Os escolhidos não conseguem ignorar essa singularidade, mesmo que tentem. É como se algo dentro deles estivesse sempre sussurrando que há mais. Mais para descobrir, mais para entender, mais para ser. E embora isso muitas vezes os faça sentir-se solitários, também os prepara para um caminho extraordinário. Enquanto outros se contentam em seguir os padrões, os escolhidos estão destinados a criar os seus próprios. A diferença que sentem não é um fardo, mas uma dádiva. Eles foram chamados para ir além do óbvio, além do normal, além do esperado. Afinal, aqueles que estão destinados a mudar o mundo sempre se sentem um pouco diferentes. E essa diferença, essa sensação única, é o sinal mais claro de que eles estão no caminho certo. Desde os primeiros anos de vida, os escolhidos são guiados por algo invisível, uma força que os protege e orienta, mesmo quando eles ainda não conseguem entender completamente o que está acontecendo. Há uma conexão espiritual que pulsa silenciosamente em seu interior, um vínculo com o divino que, mesmo na infância, já começa a se manifestar. Talvez fosse nos momentos de silêncio, quando a brisa soprava suavemente, ou nas noites em que as estrelas brilhavam de maneira incomum no céu, que eles sentiam essa presença. Uma sensação reconfortante de que, mesmo quando estavam sozinhos, não estavam verdadeiramente sós. Essa conexão precoce, embora sutil, é um dos primeiros sinais de que eles foram escolhidos para algo maior. Enquanto outras crianças vivem suas vidas despreocupadas, os escolhidos percebem nuances que os outros não enxergam. Eles são sensíveis ao invisível, sentem a presença de algo maior e são guiados por essa energia misteriosa. É como se uma mão invisível os guiasse em seus primeiros passos, os protegendo de perigos que eles ainda não conseguem entender e os direcionando para um caminho que só o tempo revelará. O que eles talvez não saibam é que essa conexão, que começou tão cedo, será a chave para o cumprimento de seu propósito divino ao longo de toda a vida. Desde muito jovens, os escolhidos começam a vivenciar experiências que desafiam a compreensão comum, sonhos que parecem tão reais quanto a própria vida, visões que revelam algo além do presente e pressentimentos que, de alguma forma, os protegem de perigos iminentes. Muitos relatam ter sonhos premonitórios, onde vislumbram eventos antes que eles aconteçam, ou a sensação inabalável de que estão sendo guiados por uma força invisível em momentos de incerteza. Esses momentos não são meros caprichos da imaginação infantil, mas sinais claros de que algo maior está em movimento. Essas experiências sobrenaturais, que podem começar de forma sutil, com o tempo se tornam mais evidentes. Como quando, em uma situação de risco,
Um inexplicável impulso os leva a fazer o movimento certo, no momento exato, evitando o perigo. Ou quando, ao fecharem os olhos para dormir, são envolvidos por sonhos que mais parecem mensagens diretas do divino, cheias de símbolos e significados profundos. A sensação de proteção divina é constante, mesmo em situações que pareçam impossíveis aos olhos dos outros. Para os escolhidos, essas experiências são tanto uma confirmação de sua conexão com o invisível, quanto um lembrete de que sua jornada será repleta de desafios, mas nunca será percorrida sozinha. As forças que os guiam e protegem desde a infância são as mesmas que os preparam para a grande missão que está por vir. E essas experiências sobrenaturais servem como lembretes de que o mundo é muito mais vasto do que aquilo que se pode ver, e que o escolhido tem acesso a essa profundidade desde o início de sua jornada. A jornada dos escolhidos muitas vezes é marcada por uma profunda sensação de solidão e isolamento. Desde cedo eles sentem que, por mais que tentem, não pertencem completamente ao mundo ao seu redor. É como se existisse uma barreira invisível entre eles e os outros. Uma barreira que os faz questionar, refletir e se sentir diferentes, mas também os prepara para algo maior. Esse isolamento, que pode parecer um fardo, na verdade é parte essencial da preparação espiritual. À medida que crescem, essa sensação de solidão se intensifica. Eles percebem que suas perguntas, seus anseios e suas percepções sobre o mundo são diferentes. Enquanto muitos buscam distrações e seguem os padrões estabelecidos, os escolhidos são levados a buscar respostas mais profundas. Em meio a essa busca, a solidão se torna uma constante companheira, não como um castigo, mas como uma oportunidade de introspecção. É nos momentos de isolamento que eles se conectam com o divino, que ouvem a voz interior que os guia e os fortalece para a missão que têm pela frente. Por mais que o isolamento às vezes pese, ele também é uma bênção disfarçada. É na solidão que o escolhido descobre sua verdadeira força, sua verdadeira essência. Longe do barulho e da superficialidade do mundo, ele encontra clareza, direção e um senso de propósito inabalável. Essa preparação espiritual, que acontece no silêncio e na solitude, é o que os fortalece para enfrentar os desafios futuros. No fim, a solidão é o forjar da alma do escolhido, preparando-o para brilhar sua luz no momento certo, quando o mundo mais precisar dela. A adolescência dos escolhidos é um campo de batalha interno. Enquanto o mundo exterior se apresenta com normas sociais, expectativas e padrões, dentro deles há uma tempestade silenciosa, uma luta para entender quem realmente são. As dúvidas surgem com força. Por que eu sou tão diferente? Por que não consigo me adaptar? Enquanto os outros se encaixam, seguem o fluxo, os escolhidos se sentem cada vez mais deslocados, como se estivessem navegando em um mar que não pertence a eles. Esse período é marcado por sentimentos de inadequação. A pressão de se conformar com o que é esperado pela sociedade entra em conflito direto com o chamado espiritual, que começa a ecoar com mais intensidade dentro deles. É como se uma voz interna os puxasse para fora dos moldes estabelecidos, mas ao mesmo tempo, eles sentissem o peso de tentar se ajustar. As lutas da adolescência não são apenas externas, são batalhas internas de identidade e propósito. No entanto, essa turbulência é necessária. É nas lutas da adolescência que os escolhidos começam a descobrir quem realmente são. Os questionamentos, a sensação de não pertencer e até mesmo as dificuldades em se adaptar às normas sociais são todos parte de um processo de refinamento. O fogo das incertezas queima o que é desnecessário, revelando a essência pura que será moldada para o propósito divino. É nesse período que o chamado espiritual começa a se manifestar de forma mais clara, e as dúvidas, embora dolorosas, são na verdade sinais de que o despertar está se aproximando. O escolhido está sendo preparado, através das lutas, para a missão maior que o espera na vida adulta. A transição para a vida adulta marca o início de uma nova fase para os escolhidos, onde finalmente começam a enxergar o propósito divino que os guiou durante toda a jornada. As peças do quebra-cabeça, antes espalhadas e confusas, agora começam a se encaixar, revelando um plano muito maior do que eles imaginavam. Os desafios enfrentados na infância e adolescência
que antes pareciam fardos injustos, agora são vistos como testes e lições essenciais para prepará-los para a missão que está à frente. Na vida adulta, o escolhido começa a perceber que cada dificuldade, cada luta interna e externa, foi, na verdade, uma preparação para o papel que ele está destinado a desempenhar. As experiências que o moldaram, as vezes em que ele se sentiu perdido ou diferente, tudo agora faz sentido. Ele compreende que nada foi em vão. Cada passo, cada obstáculo superado, o fortaleceu e o capacitou para enfrentar o mundo com uma visão mais clara e um propósito mais forte. O despertar espiritual se manifesta com força. Há um senso de direção, um chamado que é impossível ignorar. O que antes parecia apenas uma busca interna se transforma em ação. O escolhido percebe que sua jornada até aqui foi uma preparação divina para que ele possa, enfim, cumprir sua missão com confiança e coragem. As incertezas começam a dar lugar à clareza, e a responsabilidade de seu papel no mundo fica evidente. Ele entende que sua missão não é apenas para si, mas para impactar as vidas daqueles ao seu redor. Agora, com o espírito desperto e a visão alinhada com o plano divino, ele está pronto para seguir em frente e deixar sua marca no mundo. Com o despertar espiritual na vida adulta, vem também a pressão de ser um exemplo para os outros. O escolhido não carrega apenas o peso de sua própria jornada, mas também a responsabilidade de iluminar o caminho para aqueles que estão ao seu redor. Ele sabe que suas ações são observadas, suas palavras têm peso e sua vida se torna um espelho que reflete algo maior. No entanto, essa pressão não vem sem desafios. Ser um exemplo significa enfrentar tentações, provações e momentos de dúvida constantes. O escolhido, embora fortalecido por sua missão, ainda é humano e sente o peso das expectativas. Ele é testado em sua fé, em seu compromisso com o propósito divino e em sua capacidade de se manter fiel ao que acredita, mesmo quando o mundo ao redor tenta desviá-lo. Esse processo de moldagem é necessário. Cada desafio é como o fogo que purifica, removendo o que é superficial e forjando o caráter que ele precisa ter para cumprir sua missão. Ainda assim, essa pressão de ser um exemplo, muitas vezes, o isola ainda mais. Poucos entendem as batalhas internas que ele enfrenta, as escolhas difíceis que ele precisa fazer e o constante equilíbrio entre sua humanidade e sua missão espiritual. Mas, por mais pesada que seja a carga, ele sabe que faz parte do seu caminho. A responsabilidade de ser um exemplo não é apenas um fardo, é um privilégio. O escolhido foi moldado para esse papel, e com o tempo ele aprende a abraçar essa pressão, sabendo que, ao ser uma luz para os outros, ele também ilumina seu próprio caminho. No fim, o exemplo que ele dá não é de perfeição, mas de perseverança. Ele mostra aos outros que, apesar das lutas, é possível continuar avançando, guiado por uma força maior. E, ao fazer isso, inspira aqueles ao seu redor a encontrarem sua própria força, seu próprio propósito e sua própria conexão com o divino. Quando o despertar espiritual atinge seu ápice, o escolhido se vê diante de um chamado inescapável à ação. Ele não pode mais ignorar os sinais, não pode mais se esconder nas sombras da dúvida. O universo conspira, alinhando tudo ao seu redor, empurrando-o gentilmente, mas com firmeza, para cumprir seu destino. Esse chamado exige coragem, pois, para avançar, o escolhido deve abandonar tudo o que não serve mais à sua evolução espiritual. Velhas crenças, medos, relações que o aprisionam, tudo deve ser deixado para trás. O momento é de transformação. Agora, o escolhido entende que não se trata mais apenas de ouvir o chamado, mas de responder a ele com toda a sua essência. Há uma confiança profunda que cresce dentro de si, uma certeza de que, apesar dos obstáculos que possa enfrentar, o universo está ao seu lado. As portas que antes estavam fechadas começam a se abrir, e ele percebe que, ao seguir sua missão, forças invisíveis trabalham em seu favor. Não há mais espaço para dúvidas, pois a ação é a manifestação do despertar. Cada passo que ele dá o aproxima ainda mais de sua realização espiritual. O escolhido também compreende que sua missão não é só individual, ela tem um impacto no coletivo. Ao seguir seu caminho com determinação,
ele inspira outros a fazerem o mesmo. Seu chamado à ação não é apenas para si, mas é um convite para que aqueles ao seu redor também despertem para seus próprios propósitos. A coragem de agir, de deixar para trás o que não ressoa com sua alma, acende uma chama que ilumina o caminho não apenas dele, mas de todos aqueles que estão prontos para trilhar a jornada do despertar espiritual. E assim o escolhido avança, sabendo que o universo conspira a seu favor. Ele segue sua missão com confiança, consciente de que, ao responder ao chamado, ele se torna um instrumento da vontade divina, trazendo luz, verdade e transformação ao mundo. À medida que o escolhido avança em sua jornada, algo extraordinário acontece. Sua luz começa a brilhar com intensidade, atraindo aqueles que buscam por orientação, conforto e esperança. Ele se torna um farol em meio à escuridão, e as pessoas ao seu redor, muitas vezes sem saber por quê, sentem-se atraídas por sua presença. O impacto de sua missão começa a transcender sua própria vida, tocando e transformando aqueles que cruzam seu caminho. Cada palavra, cada gesto, cada ação do escolhido reverbera de maneira profunda. Sua jornada, marcada por lutas, transformações e despertar espiritual, serve como exemplo vivo para os outros. Ele passa a ser um catalisador de mudança, ajudando aqueles que estão perdidos a encontrarem sua própria verdade espiritual. Sem mesmo precisar falar muito, sua presença irradia paz, sabedoria e força, inspirando os outros a questionarem suas próprias vidas e buscarem o significado mais profundo de sua existência. Mas esse impacto não é apenas superficial. O escolhido, com sua conexão íntima com o divino, tem a capacidade de tocar as almas das pessoas. Ele oferece não apenas palavras de consolo, mas uma energia que desperta algo dentro de cada indivíduo. Ele vê além das máscaras, além das superficialidades, e toca a essência verdadeira das pessoas. Sua missão vai além de palavras motivacionais. Ele está ali para ajudar a curar, elevar e guiar aqueles que estão prontos para se abrir ao despertar espiritual. No final, o impacto do escolhido não se limita ao presente. Sua luz se expande para além de sua vida terrena, deixando um legado que inspira futuras gerações. Sua missão, cumprida com autenticidade e coragem, cria ondas de transformação que continuarão a tocar corações muito depois de sua passagem. O escolhido não apenas encontra seu próprio propósito, mas também ajuda outros a encontrarem o deles, cumprindo assim o papel que o universo lhe confiou. Ser um farol de verdade, amor e despertar espiritual. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar suas experiências nos comentários. Sua interação é muito importante para continuar trazendo vídeos como este. Até o próximo vídeo.